Almas Mortas, a obra-prima de Gogol. Primeiramente, quem foi Gogol? Nikolai Vasilievich Gogol nasceu em 1809, na Poltava, na província de Poltava, na antiga Rússia e atual Ucrânia. Ele era filho de proprietários rurais, pomiéticos, e seu pai ele escrevia poemas e comédias, e foi assim que Gogol descobriu a sua paixão pelas letras, pelas artes e pelo teatro. Na escola, na sua vida escolar, Gogol já escrevia e também já atuava, já apresentava peças teatrais. Assim que ele concluiu seus estudos, ele foi para São Petersburgo em busca de cargo público e ele conseguiu assim atuar em 2 cargos públicos e depois foi ainda professor de história na Universidade de Petersburgo. Ele tentou ingressar em Kiev como professor, mas não deu certo. Ficou 5 anos no exterior, na Itália, e foi ali que a maior parte de Almas Mortas foi escrita na Itália. Isso é interessante, uma das primeiras coisas que ele fez ao chegar em São Petersburgo foi tentar visitar Pushkin, e também ele publicou um trabalho seu. De primeiro momento não ficou muito conhecido, mas depois saiu uma crítica no jornal e ele correu com seu servo para retirar todos os exemplares e queimá-los. Ele tinha um certo problema com a crítica, Então, voltando. Em 52, ele queimou o manuscrito da segunda parte de Almas Mortas, que seria o Purgatório. Ele estava enfrentando algumas crises por conta das críticas ao seu trabalho também, e algumas crises espirituais fortíssimas, e o padre com que ele teve ali uma certa relação fez críticas duras a Almas Mortas, e assim ele queimou em Moscou, em 52, antes de morrer, o manuscrito, Então temos agora apenas fragmentos. E Gogol morreu de quê? Ele morreu decorrido de um jejum muito forte, uma greve de fome muito forte, privada, E ele achava que assim ele ia conseguir vencer as tentações do demônio. E ele ficou muito fraco, Pegou uma anemia e uma gastroenterite e faleceu. Pouquinho antes das 8 horas, Ele tinha quase 43 anos de idade e faleceu em 1852, em Moscou. Então, agora falando sobre a obra Almas Mortas. O que Gogol queria com Almas Mortas? A intenção dele era fazer uma divina comédia russa, ou seja, inferno, purgatório e paraíso. E aqui nós temos o inferno e alguns trechos, do purgatório. Quem é o personagem principal desse livro? Não é Chichikov. É a Rússia. A personagem principal deste livro aqui é a Rússia. Gogol, ele tenta retratar o que a Rússia, os mujiks, os pomiéticos, ele tenta retratar os problemas que existem na Rússia, E é tudo com uma linguagem muito poética. Inclusive, o subtítulo do livro é um poema, uma poesia, mas é escrita em prosa. Mas é uma escrita muito poética, muito linda de se ler, vale a pena. Eu não indicaria para todos porque é um livro muito denso. Então, se você quer começar a literatura russa, talvez esse aqui não seja o melhor caminho. Eu já vi algumas críticas de pessoas dizendo que isso aqui é muito maçante de se ler, então talvez não seja o melhor caminho para você nesse momento, tá? Mas eu recomendo fortíssimo. Esse é um livro fundamental para ser lido, Inclusive, Pushkin e Gogol, eles formam ali o início, da literatura russa. Então, aqui nesse livro, temos Chichikov, nós somos apresentados a Chichikov, que é um rapaz, um senhor muito convincente, Ele consegue convencer a todos aqueles que ele conhece, faz com que todos gostem dele, ele sabe dizer para as pessoas tudo o que elas querem ouvir, Ele é muito agradável. De primeiro momento ele chega na aldeia meio despercebido, mas logo vai visitar todas as pessoas importantes da cidade para travar relações e faz com que todas as pessoas gostem dele. É muito interessante. Algumas pessoas vão dizer que Chichikov é a representação do diabo, Mas eu não acredito nisso, até porque ele é enganado depois, por Korobotka e por Nozdryov. Então, o diabo é sagaz, ele não seria enganado assim.
acontece algumas peripécias com ele também, e ele está sempre fazendo a persignação. Então, o diabo faria persignação, né, na minha concepção. Então, pra mim, isso é balela. Titkov não é a representação do diabo, mas aí tem algumas pessoas que têm essa visão. Então, estamos aqui no inferno. Titkov, ele procura comprar, negociar almas mortas. O que são almas mortas? São servos desses proprietários rurais que já morreram. Eles eram chamados de almas, esses servos. Então, almas mortas são os servos mortos, né? Os mujiks mortos. Que você tinha que mandar um inventário, né? De uma lista de todos os servos que você tinha. Então, se morresse algum, não importava. Você ia ter que pagar ao governo a porção devida a essa pessoa. Até aí, dizer que estava morta, já não... Você tinha que pagar. Então, ele ia lá para comprar essas almas mortas, negociar essas almas mortas com esses pomiéticos, né, esses proprietários rurais. E aqui nós vamos ter 5 proprietários rurais aqui, que são Manilov, Korobotka, Sobakevich, Nozdryov e Pliushkin, né? Então, a gente tem que... É interessante notar que vai piorando o grau dos vícios, né? Esses pomiéticos são representações de alguns vícios. Vai piorando, vai ficando cada vez mais esquisito, né? Mais desconfortável a leitura, conforme ele vai visitando aí esses pomiéticos, né? E uma personagem aqui também é o ambiente, a estrada. O Gol quer passar aqui? Ele quer passar aquela ideia de muito maçante. Titkov está sempre voltando para a estrada, está sempre voltando, né, para as estradas esburacadas, as estradas enlamaçadas. Em certo ponto, a carruagem dele vai tombar por conta de uma chuva muito forte. Então, assim, casas dos mujiks muito feias, algumas propriedades esquisitas. Então, para dar essa ideia mesmo, meio taciturna, sabe? Então, vamos aqui falar rapidamente do primeiro pomiétic, que é o Manilov. Ele é o mais simples de todos, né? Mas ele aqui representa o ócio, tá? O sentimentalismo raso, e ele é muito, mas muito bajulador. Esses são os 3 pontos principais dele aqui. Ele não se importa muito com a propriedade, não sabe muita coisa da própria propriedade, né? A cozinha dele é dita aqui que é bagunçada, os mujiks dele, os servos deles só bebem, só roubam. Então, assim, é uma propriedade que não é muito importante, que ele não dá muita importância para essa propriedade. E ele fica, enquanto isso, falando de assuntos elevados, né, fazendo comentários genéricos a assuntos elevados para se mostrar um cara bem douto, né? Então ele é muito superficial. E tem uma expressão chamada manilovismo, que faz aqui jus a ele mesmo, né? O Manilov. A segunda proprietária, né? A segunda pomiética é a Korobotka, que é uma senhorinha muito gananciosa, mentirosa e medrosa. São os 3 principais pontos dela. Tem até uma cena que ela sonha com o diabo, né? Ela é uma mulher muito desconfiada, sonha com o diabo e ela tá sempre querendo mais e mais. Então, assim, se você vai comprar algo dela, ela acha que você tá passando a perna nela, porque ela acha que vale mais do que você tá dando preço. Então, é uma mulher, assim, muito gananciosa, que ela está sempre querendo mais, né? Inclusive, ela só ajuda Titkov quando vê que ele é um fidalgo, né? Então, ela quer tirar algum proveito disso aí. E ele conhece essa mulher, assim, por um acaso mesmo, quando a carruagem dele tomba. O terceiro pomiétic, né, é o Nozdryov, né? Que é o bonachão, o cara beberrão. Ele é a personificação da mentira e da falsidade. Ele adora confusão, então ele adora jogar, adora contar mentiras, né? Adora roubar nos jogos, né? E ele quase mata Titkov, porque Titkov não quer participar de um jogo de xadrez, acho, com ele. Então é um personagem, assim, que ele é engraçado, mas é muito bizarro também. O quarto personagem aqui, o quarto pomiétic, é o Sobakevich. Ele representa aqui a maledicência. Ele é muito maledicente,
Ele imputa crimes às pessoas, assim, sem prova nenhuma. Ele fala mal de todo mundo mesmo, né? Todo mundo pra ele é mal, é bandido, né? Ele também é um cara meio guloso, meio taciturno. Tem uma cena muito desconfortável que na mesa que o narrador fala que ele lambe, né? Ele chupa os dedos, chupa até os ossos, né, da carne que ele estava comendo. Então é uma cena muito esquisita mesmo. E ele também é ganancioso. Ele fica querendo negociar as almas mortas, né, dos mujiks mortos, falando, mas esse aqui era um bom ferreiro, esse aqui sei lá o quê, então vale 100 rublos cada. Então ele quer negociar, quer fazer dinheiro, ganhar dinheiro, assim, fortuna, em cima de pessoas mortas. É um personagem que pra mim é um dos piores, assim, ele é muito desconfortável mesmo. Agora o quinto, que é o pior personagem, né, lembra que é o nível, né, vai piorando o nível do vício dessas pessoas, né, é o Pliushkin, né, é o último dos Pomietics. E ele é uma pessoa muito lamentável. Chega num ponto que você não sabe, né? Se ele é um homem, se ele é uma mulher, porque ele é muito descuidado, né? Quando o Titkov conhece ele, ele acha que ele é uma despenseira, né? Uma mulher despenseira que cuida da despensa. Ele tá sempre usando trapos, porque ele não quer usar as outras roupas dele. Ele ganha bolos. A filha dele trouxe um bolo para ele e ele deixou lá o bolo, comeu minimamente só o que precisava mesmo e ficou lá o bolo. O bolo endureceu e ele fez o bolo de torrada. Ele usa o mesmo palito de dente porque não quer usar outros. Os tributos que ele recebe dos mujiks, né, que fazem parte da propriedade dele, perdem porque ele não usa, não vende, ele tá sempre querendo juntar para si. Ele vive pegando cacarecos, coisas que ele encontra no chão e juntando nas coisas dele. Então a casa dele é muito bagunçada, é cheio de coisas inúteis que ele guarda e acha que vão ser úteis para ele. Até um pedacinho de papel ele faz guerra, ele diz que a pessoa roubou dele o pedaço de papel. Então o pecado dele, né, o vício dele é a avareza. É uma pessoa muito suja e avara. É um dos piores momentos do livro mesmo. Dá um desgosto bem grande de se ver, né? Mas ele, inclusive, é o único que não tece comentário nenhum quando a bomba solta, né? Na aldeia, né? O pessoal descobre que Titkov está comprando almas mortas e ficam todos alarmados, não sabem o porquê ele está comprando almas mortas. E aí criam vários rumores, e aí os funcionários públicos, né, que são corruptos, porque não há ninguém de bem nessa cidade, né, são todos corruptos. Eles ficam com tanto medo, inclusive tem um que morre de tanto pensar nisso. É uma situação assim que é hilária e lamentável também. E Titkov, ele também só piora neste livro, enquanto ele vai visitando os Pomiéticos. Ele fica cada vez pior, cada vez mais ranzinza, sabe? Você percebe isso. O que não acontece no purgatório, ele vai melhorando, ele vai tendo aquela melhora e depois a remissão dele. É fantástico, gente. Eu indico você a ler esses fragmentos do purgatório, né? Da segunda parte de Almas Mortas. Vale muito a pena. Você vai ficar com um pouquinho chateado, um pouquinho de ódio. Porque continua uma parte boa, começa uma parte boa, você começa a entender a coisa e aí corta, não tem mais manuscrito. É muito angustiante, mas é uma obra maravilhosa que fala dos vícios, que faz uma crítica muito boa, muito significativa à sociedade russa, e também, se a gente ler, a gente consegue pegar para nós aqui algumas coisas. É uma obra muito significativa mesmo, que vale muito a pena ser lida. E, gente, uma das pessoas que eu mais tenho, assim, ressentimento mesmo, é esse padre que criticou essa obra aqui. Se não fosse por ele, eu tinha a segunda parte, que eu queria saber o que aconteceu aqui, meu Deus. É isso, gente. Então, fica aqui a minha indicação. Ressalvas, tá? Ressalvas. Se você está começando agora,
não comece por esse aqui, tá? Leia outras coisas, vai tendo bagagem e aí você chega nesse aqui que você não vai se arrepender nem um pouco. Eu li Hobbit, né, que é um livro super divertido, super, vamos falar assim, super leve. Aí depois eu vim pra esse aqui, então eu penei muito mais, né, do que deveria. Mas é um livro fantástico, maravilhoso, vale muito a pena você conhecer. Almas Mortas, a Divina Comédia Russa de Gogol. E é isso.